Nesse vídeo, nós veremos mais aplicações da integral imprópria. E como principal resultado, mostraremos o teste da comparação para integrais impróprias e mostraremos a convergência da integral de Dirichlet. O teorema que veremos agora, ele nos dá outras alternativas para a gente verificar quando é que uma integral imprópria converge. Então, eu tenho uma função f definida no intervalo a mais infinito na reta, integrável em todo o intervalo compacto AB contido no intervalo a mais infinito. São equivalentes: 1. A integral de a mais infinito de f de t dt converge. 2. Para todo epsilon positivo, existe um m maior do que a, tal que, se x1 e x2 são maiores que m, então o módulo da integral de x1 a x2 de f de t dt é menor do que epsilon. E 3, existe um número real L, tal que, para toda sequência xn em A e mais infinito, com limite de xn quando n vai para mais infinito igual a mais infinito, temos que o limite da integral de A a xn de f de t dt, quando n vai para mais infinito, igual a L. Então, vejamos a demonstração. Então, eu vou considerar uma função f definida no intervalo a mais infinito na reta, dada por f de x, vai ser a integral de a até x de f de t dt. Vamos agora mostrar que o 1 implica em 2, ok? Bom, então suponha que a gente tenha que a integral de a mais infinito de f de t dt seja um certo L. Ora, isso implica, por definição, que limite da minha f de x, quando x vai para mais infinito, isso vale L. Ou seja, dado epsilon positivo, existe um m positivo, tal que, para x maior do que o m, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon sobre 2. Ora, portanto, se eu pegar um x1, x2 maiores do que o m, o que é que nós vamos ter? Quem é o módulo da integral de x1 a x2 de f de t dt? Ora, eu posso olhar isso aqui como sendo exatamente o módulo de f de x2 menos f de x1, que vai ser menor ou igual que o módulo de f de x2 menos L, mais o módulo de f de x1 menos L. Ora, se x1 é maior do que m, então o módulo de f de x1 menos L é menor do que epsilon sobre 2. E como x2 é maior do que m, então o módulo de f de x2 menos L é menor do que epsilon sobre 2. Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Então, acabamos de mostrar que o 1 implica no 2. Vamos mostrar agora que o 2 implica no 3. Então, eu vou tomar uma sequência xn, ok? Com xn maior ou igual que a, para todo n maior ou igual que 1, e de modo que limite de xn, quando n vai para mais infinito, isso vale mais infinito. Ora, então, dado epsilon positivo, tome m como no enunciado. E um n0 pertencente aos naturais, tal que, para n maior do que n0, então nós temos que xn é maior do que m, ok? Ora, mas se eu pegar um m e um n maiores do que o n0, então nós vamos ter que xm e xn são maiores do que o m. Ora, isso vai implicar que o módulo de f de xm
menos f de xn, que é exatamente o módulo da integral de xn até xm de f de t dt, isso vai ser menor do que o epsilon. Ora, isso implica que a minha sequência f de xn, ela é de Cauchy. Portanto, como ela é de Cauchy, então a minha f de xn, ela é convergente. Ok? Então, eu vou chamar de L o limite da minha f de xn com n indo para mais infinito. Ok? O que nós temos que mostrar é que se eu tomar qualquer outra sequência xn' indo para mais infinito, então essa xn' também ela vai ter que convergir para L. Vamos então considerar uma sequência que eu vou chamar de xn', ok? De modo que xn' é maior ou igual que A para todo n maior ou igual que 1, e o limite da xn', quando n vai para mais infinito, isso vai ser mais infinito. Então, suponha que o limite da minha f de xn', quando n vai para mais infinito, seja um L' diferente do L, ok? Bom, eu vou definir agora uma sequência da seguinte maneira. X, 2, n menos 1, duas linhas, vai ser o x, 2n menos 1, e o x, 2n, duas linhas, vai ser o x, 2n, linha. Ora, isso implica que, quando você olha para o limite da f de x, 2n menos 1, duas linhas, isso vai ser o L, e o limite da f de x, 2n, duas linhas, isso vai ser L'. Ora, isso implica que a minha sequência f de xn, duas linhas, é divergente, ok? O limite, ó, não vai existir. Mas isso é um absurdo, porque se a gente usar a sequência xn, duas linhas, nos argumentos anteriores, nós mostraríamos que essa sequência ela converge. Portanto, o L tem que ser igual ao L', e aí termina a demonstração. Vamos mostrar agora que o 3 implica no 1, né? Então, vamos supor que existe um número real L, tal que, para qualquer sequência xn, de modo que xn é maior ou igual que A, para todo n maior ou igual que 1, e o limite de xn, quando n vai para mais infinito, é mais infinito, né? Se tenha o limite de f de xn, quando n vai para mais infinito, isto sendo L, ok? Bom, se o limite de f de x, quando x vai para mais infinito, não existe ou é diferente de L, então, nós temos que existem epsilon positivo e para todo B maior do que A, um real, que eu vou chamar de x índice B, maior do que B, tal que o módulo de f de x índice B menos L é maior ou igual do que epsilon. Ora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar B sucessivamente igual a mais 1, A mais 2, ok? E assim, obteríamos um x1, x2, reticências, tais que o x índice n é maior do que A mais n, e o módulo de f de xn menos L seria maior ou igual que epsilon, isso para todo n maior ou igual do que 1. Ora,
Isso implica que o limite dessa x índice n, quando n vai para mais infinito, isso vale mais infinito, porém, o limite de f de xn, quando n vai para mais infinito, isso ia ser diferente de L, que é um absurdo. Ora, isso conclui a demonstração do nosso teorema. Como consequência desse teorema que acabamos de ver, nós temos o teste de comparação para integrais impróprias. Então, nós temos a seguinte proposição: sejam f e g funções tais que o módulo de f de x é menor ou igual que g de x para todo x pertencente ao intervalo a mais infinito. Se f e g são integráveis em todo o intervalo compacto AB contido no a mais infinito, e a integral de a mais infinito de g de t dt converge, então a integral de a mais infinito de f de t dt também converge, e mais, o módulo da integral de a mais infinito de f de t dt é menor ou igual que a integral de a mais infinito de g de t dt. Então, vejamos a demonstração. Observe que a minha g de x ela é maior ou igual que zero para todo x pertencente ao intervalo a mais infinito. Ora, isso implica que a integral de a mais infinito de g de t dt também é maior ou igual que zero. Ora, como, por hipótese, a integral de a mais infinito de g de t dt converge, então nós temos que, dado epsilon positivo, existe um m maior do que o a, tal que, se o x1 e x2 são maiores do que o m, então a integral de x1 até x2 de g de t dt é menor do que o epsilon. Ora, então o que é que a gente vai fazer? Se você pegar x1 e x2 maiores do que o m, então o que é que nós vamos ter? Quem vai ser o módulo da integral de x1 até x2 de f de t dt? Ora, isso vai ser menor ou igual que a integral de x1 até x2 do módulo de f de t dt, que vai ser menor do que a integral, menor ou igual que a integral de x1 a x2 de g de t dt, que é menor do que o epsilon. Ora, isso implica que a integral de a mais infinito de f de t dt e a integral de a mais infinito do módulo de f de t dt são convergentes, ok? E mais, o que é que nós temos? Quem é o módulo da integral de a mais infinito de f de t dt? Isso vai ser o módulo do limite, quando x vai para mais infinito, da integral de a até x de f de t dt. Ora, mas isso vai ser o limite, quando x vai para mais infinito, do módulo da integral de a até x de f de t dt, que vai ser menor ou igual que o limite, quando x vai para mais infinito, da integral de a até x do módulo de f de t dt, que vai ser menor ou igual que o limite, quando x vai para mais infinito, da integral de a até x de g de t dt, que é exatamente a integral de a mais infinito de g de t dt. E aí, termina a demonstração da nossa proposição. Como aplicação, nós vamos estabelecer a convergência da integral de Dirichlet, ou seja, nós vamos olhar a integral de 0 a mais infinito, de seno de t sobre t, dt. Observe, inicialmente, que como o limite do seno de t sobre t, quando t vai para 0, isso vale 1, então a função que pega um t e leva no seno de t sobre t, ela se estende continuamente
no zero, ok? Então, basta que a gente olhe a convergência da integral de 1 a mais infinito do seno de t sobre t dt, ok? Bom, para x maior do que 1, então eu vou usar a integração por partes. Então, nós vamos obter o seguinte, que a integral de 1 até x do seno de t sobre t dt, isso vai ser exatamente menos o cosseno de t sobre t, isso variando de 1 até x, menos a integral de 1 até x do cosseno de t sobre t2 dt, que é igual ao cosseno de 1 menos o cosseno de x sobre x, menos a integral de 1 a x do cosseno de t sobre t2 dt. Agora, observe que, como o módulo do cosseno de x é menor ou igual que 1 para todo x, então, nós vamos ter que a integral de 1 a mais infinito do seno de t sobre t dt converge se e somente se a integral de 1 a mais infinito do cosseno de t sobre t2 dt converge, ok? Bom, aí nós temos o seguinte, observe que o módulo do cosseno de t sobre t2 é sempre menor ou igual que 1 sobre t2. E nós já vimos em vídeos anteriores que a integral de 1 a mais infinito de 1 sobre t2 dt converge. Ora, então, estamos nas hipóteses do teorema da comparação para as integrais impróprias. Ora, isso implica que a integral de 1 a mais infinito do cosseno de t sobre t2 dt converge. E aí, encerra a demonstração do nosso exemplo. Termino aqui mais uma videoaula. Até a próxima.